Para você que está no nosso canal da Primeira Igreja Batista em Barreiras, seja muito bem-vindo. Queremos falar hoje sobre a confiança em Deus em tempos difíceis. Já são mais de 260 mil infectados e mais de 11 mil mortos em todo o planeta por causa do novo coronavírus. Hoje nós temos os novos dados no Brasil, que já passam de 800 casos, com 11 mortos, sendo que dos 11, 9 apenas no estado de São Paulo. E a Organização Mundial de Saúde alertou nessa sexta-feira que os mais jovens não têm sido poupados pelo Covid-19. Pouco sabemos sobre o dia de amanhã, muita incerteza, muitas cidades que o comércio já está fechado, algumas outras onde as autoridades têm recomendado aos seus munícipes que fiquem em confinamento social. Na nossa cidade de Barreiras, o nosso excelentíssimo prefeito tomou algumas medidas, novas medidas, decretou novas medidas de controle, prevenção e controle ao enfrentamento do Covid-19, como por exemplo, no decreto inicial do dia 17, a aglomeração era até 40 pessoas, agora e hoje passa a ser de 20 pessoas. A partir de domingo, dia 22, e no período de 15 dias, os bares, restaurantes, casas noturnas, lanchonetes terão o seu funcionamento suspenso, e a partir daí nós estamos vendo a nossa cidade se mexendo para promover o controle desse Covid-19, e nós sabemos que essas medidas elas são razoáveis, elas são certas. Mas esses tempos de crises e de dificuldades, onde muitos se veem perdidos, nós, cristãos, nós nos agarramos na que o Espírito Santo de Deus nos disse através das Escrituras Sagradas, e elas nos oferecem, as Escrituras nos oferecem convicções que nos ajudam a enfrentar a pandemia, a crise, o problema, a adversidade de maneira mais lúcida, de maneira mais confiante. E eu gostaria de, nesse momento, partilhar com vocês algumas recomendações bíblicas de o que fazer para enfrentar essa pandemia de maneira mais tranquila. Primeira coisa que nós precisamos fazer é confiar na providência de Deus, confiar que Deus é provedor. O Salmo 37, versículo 25, o salmista Davi escreveu o seguinte: já fui velho, já fui jovem e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Esse texto aponta para a soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. No princípio, quando a terra ainda não possuía forma, havia um caos existencial, havia trevas, as trevas cobriam a face do abismo. Mas diz o texto em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus é o Deus que controla todas as coisas, é um Deus soberano. Com o salmista, no Salmo 37, versículo 25, as bênçãos de provisão e de proteção, o Senhor abençoou o seu povo com a sua presença, e não apenas com a sua presença, mas provendo e protegendo o povo. O salmista Davi, como um homem maduro e temente a Deus, testemunhou da fidelidade do Senhor sobre ele e sobre os seus descendentes. E Deus não apenas supriu todas as suas necessidades, mas deu a ele o suficiente para que ele pudesse dividir com os outros. Ainda no versículo 3 do capítulo 37, o salmista escreveu: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará e desfrutará em segurança, ou desfrutará com segurança. A nossa confiança não está nos homens, a nossa confiança não está nas instituições, nas pessoas. A nossa confiança está no nosso Deus, o Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus que providencia tudo que nós necessitamos. Portanto, meu querido, para enfrentar essa pandemia de maneira mais lúcida, de maneira mais tranquila, confie na provisão do Senhor. Mas há uma segunda recomendação bíblica que devemos desenvolver para enfrentar essa pandemia de maneira mais tranquila. É confiar no poder da oração. O apóstolo Tiago, lá no capítulo 5, versículo 16, ele escreveu dizendo que muito pode em seus efeitos a súplica, a oração feita por um justo. A Nova Versão Internacional traduziu dizendo que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Portanto, é necessário crer no poder da oração. A oração é a nossa principal arma. Através dela, nós recorremos ao Senhor e lhe apresentamos as nossas dores, as nossas queixas, os nossos temores, os nossos anseios e os nossos medos.
as inquietudes que existem no coração, nós transportamos ao Senhor através da oração. Em seu ministério aqui na terra, Jesus investiu tempo para ensinar os seus discípulos a orar. Jesus, em vários momentos das narrativas dos evangelhos do Novo Testamento, nós percebemos Jesus se recolhendo para orar, para falar a sós com o Pai. O apóstolo Paulo, orientando o jovem pastor Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2, ele diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Portanto, meu querido, se queres enfrentar esse momento com mais tranquilidade, é necessário recorrer à oração. Há um hino no cantor cristão que diz que ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Confie no poder da oração. Ore, interceda, clame ao Senhor por esse cenário, por essa situação que nós estamos enfrentando. Quando as crises se agigantam, é a oportunidade que a igreja cristã tem de se colocar na torre de vigia, dobrar os joelhos e interceder ao Senhor, clamando a Deus pela intervenção divina. Você precisa confiar no poder da oração. E a terceira recomendação que nós temos para essa noite é que nós precisamos olhar para a graça divina. Olhar para a graça de Deus. O Salmo 124, o versículo 8, o salmista escreveu que o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Esse Senhor poderoso é o Senhor gracioso, é o Senhor que nos agracia, é o Senhor que age com misericórdia, com benevolência e com bondade para conosco. Os nossos ancestrais na fé enfrentaram cativeiros, exílios, doenças e pestes, mas a própria história que narra o sofrimento, o cativeiro, o exílio e os momentos de doenças é a história também que narra a ação graciosa de Deus na história da humanidade. Posso lembrar, por exemplo, de Êxodo capítulo 3, quando o texto está grafado de que Deus viu e ouviu a aflição do seu povo. E aí chamou Moisés e enviou Moisés com ação de graça e misericórdia para libertar o povo de Israel de 400 anos de escravidão do Egito. Nesse momento de incerteza, de inquietude, de sofrimento e de preocupação, nós precisamos olhar para a graça de Deus. O Deus que é gracioso, o Deus que é misericordioso, um Deus que vai agir em nosso favor, cuidando da minha vida, cuidando da sua vida, cuidando da nossa vida. É necessário que fitemos o nosso olhar para a graça de Deus, não para que nos tornemos negligentes, não para que não tenhamos medidas de prevenção, mas para que não caiamos em um fosso de inquietude ou num pântano de incertezas. Nós chegamos onde estamos não porque as nossas capacidades nos proporcionaram. Nós chegamos onde estamos porque o Senhor esteve conosco. Ele tem conduzido a nossa vida. Nós temos a história, por exemplo, do povo de Israel, onde 400 anos de sofrimento e o Senhor os tirou de lá, e mesmo sobre forte jugo de servidão, eles não pereceram. Sabe por quê? Porque o Senhor estava com ele. Durante 40 anos caminhando pelo deserto, eles não pereceram. Sabe por quê? Porque o Senhor estava com ele. Meu querido, minha querida, olhe para a graça divina, espere nele, porque ele é um Deus gracioso. Portanto, para enfrentar esse momento sombrio, de tantas incertezas, com um pouco mais de tranquilidade, confie na provisão divina. Confie no poder da oração. Ore ao Senhor e olhe para a graça de Deus, porque com certeza o Senhor vai agir e intervir com graça na sua vida. Gostaria de lhe convidar a publicar esse vídeo, a enviar esse link para os seus amigos, talvez para pessoas que precisem ouvir essa palavra. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, que Deus te abençoe e que tenha sempre uma palavra para o seu coração de ânimo, uma palavra de esperança para a sua vida. Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Forte abraço!